PEC emergencial e o desmonte da Constituição de 88. Desde o início de seu desgoverno, Jair Bolsonaro colocou como uma de suas prioridades a política do Estado mínimo, ou seja, a implantação de um projeto onde o Estado interferisse o mínimo possível em setores cruciais, exemplo da economia e de políticas sociais, dando mais poder à iniciativa privada e às autoridades regionais em detrimento do poder central. Para isto, Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, desrespeitam várias diretrizes constitucionais com a proposta de emenda à Constituição 186/2019, PEC emergencial, aprovada pela Câmara dos Deputados em primeiro e em segundo turnos. De maneira geral, a PEC emergencial tem como objetivo reduzir gastos públicos sociais, adotando medidas como o congelamento de salários, a suspensão de concursos públicos e a limitação de investimento em várias áreas. Essas ações têm o potencial de causar o desmantelamento da política pública estruturante à sociedade brasileira, com consequências sociais inaceitáveis quando se tem em conta o objetivo de desenvolvimento socioeconômico do país. Para tentar vender um discurso totalmente equivocado, o governo federal estipulou como culpados para os gastos os servidores públicos. Na visão da elite, o atraso do Brasil se deve à população mais pobre e ao funcionalismo público. Guardada as devidas proporções, os governos Temer e Bolsonaro adaptaram esse discurso para a questão econômica, com a visão de que o governo gasta muito com políticas sociais, como se gastos com a população carente, com educação e com saúde, fossem despesas desnecessárias. Em suma, este pacote de emendas constitucionais proposto por este projeto ultraliberal, ao invés de oferecer saídas econômicas para o país, promoverá, na verdade, ampla injustiça social no Brasil. Nele, o Estado mínimo é a regra e os serviços públicos ofertados à população não são prioridades. Estado de bem-estar social. A Constituição Federal de 1988 trouxe diversas garantias e diretrizes à sociedade brasileira, como o princípio do concurso público e o princípio da prestação positiva do Estado, que estão linkados com a tentativa de desenvolver um estado de bem-estar social. Foi diante da prestação positiva do Estado que o país alicerçou a construção da Constituição de 88, e com o avanço do neoliberalismo, prevalece a inconsistência da Constituição e as políticas neoliberais pregadas pelos governos Fernando Henrique, Temer e Bolsonaro. Cada reforma proposta pelo governo federal desmonta essa estrutura de prestação positiva de Estado e da garantia social, tornando o Estado cada vez mais neoliberal. Neste cenário, associam-se a este projeto as reformas administrativa, emergencial e da Previdência. Diante deste cenário, vemos os princípios da dignidade humana,
da vedação do retrocesso social e da garantia do mínimo existencial sendo violados com as reformas propostas por Bolsonaro. Princípios estes garantidos pela Constituição Federal. Para complementar este pacote de maldades, a PEC emergencial traz, de forma totalmente errônea, uma conexão entre as reformas administrativas e o arroxo fiscal com a disponibilidade do auxílio emergencial. O governo aproveitou o momento de fragilidade da sociedade para fazer as reformas, vendendo o desmonte do Estado como única saída para a recessão econômica que o Brasil está passando e para a possibilidade de prolongar o auxílio. Diminuir os recursos em políticas sociais e limitar ainda mais o investimento em funcionários públicos coloca em risco, na verdade, o respeito à Constituição, política de bem-estar social e ao bom andamento das políticas públicas sociais, já bem aquém do necessário, devido à falta de investimento. É um grave erro olhar somente o lado das despesas, enquanto se poderia considerar uma reforma que também analisasse as receitas. Por exemplo, a taxação dos super ricos e a diminuição da regressividade do sistema tributário, que penaliza proporcionalmente mais os contribuintes mais pobres. A dívida pública aumentou muito no período recente, em função da significativa queda de arrecadação em consequência da recessão, das renúncias fiscais e do aumento dos gastos com o pagamento dos juros e amortizações da dívida pública, que consomem praticamente a metade do orçamento federal. Fato que pouco se discute. Ao invés de cobrar mais das elites, dos que detêm grandes recursos, o governo prefere tirar dos mais pobres, dando a este grupo a obrigação de pagar a conta para salvar o país. Setor público não é o culpado pela falta de recursos. Apesar do governo culpar os servidores públicos pela falta de recursos do Estado, os fatos mostram que não é bem assim. Segundo o estudo da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, 12,5% dos trabalhadores brasileiros estão no setor público. Para efeito de comparação entre os membros da organização, que estão entre os países mais desenvolvidos do mundo, menos 21,1% dos trabalhadores fazem parte do setor público. O Brasil possui, relativamente, menos trabalhadores em serviços públicos que os países como Suécia, 28,8%, França, 21,9%, Canadá, 19,4%, Espanha, 15,3%, Itália, 13,4%. E até menos que os Estados Unidos, país de tradição liberal, onde 15,2% dos trabalhadores atuam no serviço público. Em comparação com nossos vizinhos latino-americanos, Argentina e Uruguai, que possuem 17,2% e 15% de seus trabalhadores no serviço público, respectivamente, também temos bem menos servidores. O Brasil completa o 4º ano de crescimento insignificante, apesar de todas as reformas dos últimos anos, previdência, trabalhista,
teto dos gastos terem sido feitas e apresentadas como a solução para a retomada do crescimento econômico e do emprego. Todas fracassaram e a PEC 186 é mais uma tentativa de redução do Estado que vai na contramão da necessidade da população, principalmente neste contexto de pandemia, impondo um fardo enorme à maioria do povo e ao futuro da nação. Campanha contra a reforma. Foi diante deste triste cenário que o Simpro oficializou, no dia 18 de fevereiro, a campanha contra a reforma administrativa. O servidor é legal, a reforma não. A campanha está nas ruas e estampado em outdoor e outras mídias, toda a falácia do governo com objetivo de conscientizar e mobilizar o trabalhador do serviço público e a população sobre os objetivos e efeitos deletérios da reforma administrativa do governo Jair Bolsonaro na vida dos brasileiros, além de apontar quem vai ficar no prejuízo caso isso seja aprovado. A campanha tenta demonstrar o quanto o Brasil precisa dos serviços públicos, desde a emissão de documentos, certidões, alvarás, documentos para aposentar e etc. Até limpeza urbana, saneamento básico, educação, segurança, saúde, tudo isso será suprimido. A reforma administrativa de Jair Bolsonaro propõe a ausência de serviços públicos. Todo mundo vai pagar caro por isso, mas quem vai sofrer mais é a população que mais precisa, a população carente.